Olá, amigo mecânico, Fernando Landulfo novamente aqui com vocês. No programa de hoje nós vamos fazer a desmontagem completa do motor Fiat Fire 1.4 HP. Esse motor equipa hoje as linhas Punto, Palio, Doblò e Idea. Alimentado com gasolina, ele proporciona 85 cavalos. Já com alimentação a álcool, sua potência sobe para 86 cavalos. O motor Fire 1.4 HP é uma evolução do já conhecido motor Fire 1.4, com algumas inovações, como por exemplo, um novo coletor de admissão e um novo sistema de gerenciamento eletrônico do motor, que proporciona maior economia e menores emissões de poluentes. Lembrando sempre que com relação à manutenção preventiva e corretiva desse motor, deve-se sempre seguir as recomendações presentes no manual do fabricante. Antes de iniciarmos a desmontagem do motor, é importante que nós tenhamos em mãos as ferramentas adequadas e os equipamentos de proteção individual, luvas, jaleco e óculos de segurança. Antes de se iniciar a desmontagem do motor, é muito importante levar-se em consideração a limpeza do mesmo. Os motores geralmente saem dos veículos sujos de graxa, óleos e outras impurezas. Para que o mecânico trabalhe sempre limpo e asseado, proceda à limpeza prévia do motor, utilizando desengraxantes apropriados e água. Antes de proceder à desmontagem do motor, vamos fazer uma identificação rápida dos componentes. Coletor de admissão, injetores e distribuidor de combustível, corpo de borboletas motorizado, sensor de fase, sensor de rotação, sensor de pressão de óleo do motor, sensor de temperatura, sensor de detonação, bobina de ignição. O primeiro passo do processo de desmontagem é a remoção dos chicotes. No caso desse motor em específico, é importante tomar cuidado com as travas que fixam os conectores aos componentes. Essas travas devem ser removidas com cuidado e guardadas em local adequado. A remontagem do conector no seu componente sem a trava pode ocasionar um futuro mau contato e prejudicar o funcionamento do sistema. Para remover a trava, vamos utilizar um Kelly e uma chave de fenda. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração durante o processo de desmontagem e remontagem do motor é a organização. As peças devem ser depositadas em um local onde possam ser futuramente encontradas na mesma ordem que foram desmontadas. Após a remoção da trava, remove-se o conector cuidadosamente, apertando a trava do mesmo.
pacote está removido. Vou soltar os cabos de vela e vou soltar a bobina. Vou soltar o coletor de admissão agora, removendo 8 porcas que prende 8 prisioneiros com chave com a combinada 13. Remoção e reinstalação do coletor de admissão, é necessário substituir os anéis de vedação. Importantíssimo, todos os anéis de vedação têm que ser substituídos. Em seguida, remove-se também o coletor de escapamento, tomando-se o mesmo cuidado com relação ao coletor de admissão. Substituir a junta toda vez que o mesmo for removido e reinstalado. Vamos fazer a remoção da tampa de válvulas com o auxílio de uma chave L10. Essa tampa está presa por 8 parafusos. Eu vou soltar em cruz para evitar empenamento. Nesse ponto vale a pena ser comentado que a Fiat Powertrain Technology não recomenda a substituição da junta da tampa de válvula a cada remoção da mesma. No entanto, recomenda que seja aplicada junta líquida nos cantos vivos que fazem a união dos mancais do comando de válvula Em seguida, removemos a correia de acessórios e o alternador. Se não existem danos ou fissuras nas estrias. Agora eu vou remover o alternador. Com a chave L13, remova os parafusos de fixação da polia damper e remova a mesma. Uma atenção especial deve ser dada ao furo guia, que deve se encaixar perfeitamente ao pino localizado na engrenagem. A polia damper também precisa ser examinada quanto ao estado da borracha vulcanizada, que é responsável pelo amortecimento das vibrações torsionais. Por ocasião da reforma do motor ao final da sua vida útil, essa polia deve ser obrigatoriamente substituída, pois não se pode ter garantia do estado que se encontra a borracha. O próximo passo é a remoção da capa inferior da correia de sincronismo. Um parafuso 10 mm. E um parafuso 16 mm.
Posta a correia de sincronismo, a mesma pode ser removida, soltando-se a porca de fixação do tensor. Isso é feito através de uma chave L 13 mm. Correia de sincronismo ela deve ser substituída dentro dos períodos recomendados pelo fabricante, principalmente na ocasião da reforma do motor. Com relação ao tensionador, o mesmo deve ser substituído se recomendado pelo fabricante do motor. Fazer a remoção total do tensionador. Próximo passo, vamos remover o eixo de comando de válvulas. Mais um parafuso que fixa o comando e vai preso no suporte da bobina. O suporte da bobina está tudo preso, tem um anelzinho O-ring, também precisa ser trocado, assim como toda e qualquer vedação, exceto a junta da tampa de válvulas. Agora o tubo de lubrificação, que é só encaixado, e os mancais do eixo de comando de válvula. 2. Rasgo para o lado do coletor de escapamento. Rasgo do lado do coletor de escapamento. Agora sim, remove-se o eixo de comando de válvulas. O comando precisa ser medido com relação ao diâmetro dos seus colos e à altura dos ressaltos. E essas medidas são tabeladas, de acordo com a especificação do fabricante. Em caso de desgaste excessivo, o eixo de comando de válvulas precisa ser substituído. Um outro fato importante é que os mancais de apoio do eixo de comando de válvulas não aceitam sobremedida. Caso haja desgaste excessivo, o cabeçote precisará ser substituído. Não existe reparo. Próximo passo, remoção dos tuchos mecânicos. Devem ser armazenados na mesma ordem em que foram retirados. O tucho mecânico não tem compensação hidráulica do desgaste. A folga de válvulas não é corrigida automaticamente pela pressão de óleo. Ela deve ser ajustada por meio de pastilhas que são inseridas por meio de uma ferramenta especial. Ou seja, existe verificação e controle da folga de válvulas. Soltamos os parafusos do cabeçote na ordem recomendada pelo fabricante. Removidos os parafusos de fixação, o cabeçote pode ser facilmente retirado do motor. Removido o cabeçote, remove-se também a junta do cabeçote, que deve ser substituída a cada remoção do cabeçote obrigatoriamente. Atentar que na montagem existe uma indicação, uma seta, que posiciona corretamente a junta com relação ao bloco. No caso, esta seta aponta para o lado do volante. Além disso, essa seta deve ficar voltada para cima.
remoção do cárter. Não existe ordem para a remoção desses parafusos. Removidos todos os parafusos, descola-se delicadamente o cárter do seu alojamento. Notar que ainda existem resíduos do adesivo que faz a vedação. Essa peça deverá ser corretamente limpa, juntamente com o seu alojamento, antes da remontagem. Em seguida, removemos o volante do motor. Notar que os parafusos utilizam trava química, que precisa ser reaplicada na ocasião da remontagem. Após a remoção do pescador da bomba de óleo, o anel de vedação também deve ser substituído. Placa do retentor traseiro. Removida a placa que contém o retentor traseiro do volante, nós devemos atentar que, primeiro, ela possui uma junta seca já fornecida com a peça. Segundo, existe uma lubrificação do retentor feita com uma graxa grafitada. Terceiro, a peça, quando reinstalada, ou melhor, quando substituída, deve ser montada juntamente com uma ferramenta específica que faz com que ela entre devidamente alinhada. Deixar vetada, só entra numa posição. Uma juntinha que também precisa ser removida e substituída. Remoção do bloco inferior. Chave 13 mm.
Remoção dos êmbolos. Só monta numa posição. Todas as bielas do motor possuem obrigatoriamente a mesma classe. As bielas do motor Fire 1.4 são fraturadas, ou seja, só podem ser montadas com as suas capas numa única posição, que é a correta. Todas as bielas possuem uma classificação de peso. Essa classificação está gravada na capa da biela. Na necessidade de uma reposição, a biela a ser comprada deverá possuir o mesmo grau de peso da removida. As bielas possuem uma numeração que indica a posição de montagem no bloco do motor. Essa numeração está gravada na lateral da biela, tanto no corpo da biela como na capa. Por exemplo, essa biela é montada no cilindro número 4. O cilindro número 4 é o mais próximo ao volante. Os pistões do motor Fire 1.4, eles possuem uma classificação que vai de A até C. Essa classificação está gravada no bloco. No caso desse motor em específico, a classificação dos pistões é B. No caso de uma reposição, os pistões devem ser adquiridos com a mesma classe. Os pistões do motor Fire 1.4 são refrigerados por meio de pulverizadores de óleo que estão localizados nos mancais 1, 2, 4 e 5 do bloco do motor. Após a remoção do virabrequim, é hora de medi-lo. Com o auxílio de um micrômetro devidamente calibrado, meça o diâmetro dos munhões e dos moentes da peça. Os virabrequins do motor Fire 1.4 são identificados em 3 classes, A, B e C, com uma única sobremedida de 127 milésimos de milímetro. A identificação pode ser encontrada na face do contrapeso. Os mancais de apoio do virabrequim localizados no bloco do motor são identificados através de 3 classes. Na tabela de apoio ao lado, você encontrará o diâmetro de cada uma dessas classes, possuindo também uma única sobremedida de 127 milésimos de milímetro. A identificação dessas classes pode ser encontrada na face do bloco. Dependendo da classe do mancal, é aplicada uma determinada classe de bronzina, que determinará a folga entre virabrequim e mancal. As bronzinas são identificadas por 3 classes de cores: vermelho, amarelo e azul. A identificação se encontra na lateral da bronzina. Essas bronzinas também possuem uma única sobremedida, de 127 milésimos de milímetro. Um detalhe importante com relação às bronzinas de mancal desse motor diz respeito ao mancal de número 3, no qual a bronzina possui as arruelas de ajuste da folga axial do virabrequim. Note que as abas de ajuste possuem um jogo, possuem uma mobilidade com relação à bronzina. Esta mobilidade é totalmente normal. Um detalhe muito importante com relação ao casamento de mancais e bronzinas é anotar a classe e a cor das bronzinas standard antes da substituição das mesmas, pois as sobremedidas deverão obedecer exatamente a mesma classe de cores.